Olá, turma. Bom dia a todos. Vamos dar continuidade à nossa aula de física, tá bom? Hoje nós iremos trabalhar aqui a aula 6. E na aula 6 nós vamos trabalhar, Pica-Pau está apresentando para vocês o tema de hoje, potência dissipada e energia. Um assunto de grande importância para vocês que vão fazer a prova do SIS, vão fazer o macro da UEA, vão fazer o Enem. E quando eu falo potência dissipada, ó, o que vem na nossa mente? A potência que uma lâmpada pode ter, um liquidificador, um secador de cabelo, um ferro de passar, enfim, né? Então todos esses materiais têm uma potência a ser realizada. Então vamos lá. Definição, né? Consideremos um resistor de resistência R e esse resistor, né, de resistência R está submetido a uma DDPU e por ele passa uma corrente I. Então tá aqui, ó. Entre os terminais A e B existe um resistor separado por uma DDP e entre esse resistor passa uma corrente. E o Pato Donald, né, tá aí estudando física junto com vocês. E como é que eu faço para calcular a potência dissipada, né, desse resistor? Bom, a potência elétrica consumida ela vai ser dada pela seguinte relação matemática: P é igual a U vezes I. Potência, DDP e corrente elétrica. Π, né? Vamos memorizar a fórmula. Π é a potência elétrica de um resistor. Então, para eu calcular a potência elétrica consumida, eu vou usar essa fórmula. Certo? O coleguinha aí está apresentando para vocês. Aí nós temos aqui algumas observações. Também a potência elétrica também ela pode ser calculada através de algumas relações. Essa aqui é a potência elétrica consumida pelo resistor, que é o π. Potência DDP vezes a corrente. Lembrando que essa potência é dada em watt, a DDP é dada em volt e o I, que é a corrente, é dado em ampere. Aí nós temos aqui a potência dissipada, né? A potência dissipada ela já é representada por essa relação matemática. P é igual a R vezes I ao quadrado. Quem é o R? É o resistor, corrente e potência. Aí também a potência útil, também existe uma outra relação matemática, potência útil vai ser dado pela DDP ao quadrado dividido pelo resistor. Isso aqui a gente vai aprender melhor quando estiver vendo geradores e receptores. Mas, no geral, nós vamos utilizar a potência elétrica consumida do resistor, que é o π. Isso aqui, ó, mais é aplicações lá na frente. Certo? Então, essa potência elétrica consumida pelo resistor vai ser dado pelo produto da DDP com a corrente elétrica. Certo? Então vamos aqui ficar atento na unidade, né? Gente, quando eu falo termo dissipar, né, é usado no sentido de consumir, né? Está dissipando, está consumindo energia, potência ou algo do tipo. Então nós temos aqui, ó, Pica-Pau feliz da vida apresenta para você o seguinte: eu quero calcular a energia, o consumo de energia de um certo material. O consumo de energia da geladeira, da TV, do refrigerador, do ar-condicionado. Como é que eu faço para calcular o consumo de energia dos materiais que vocês têm nas próprias casas de vocês? Bem simples. Vou pegar a potência, multiplicar pelo intervalo de tempo. Essa potência é dado em watts, geralmente nós transformamos em kilowatt, e o tempo é dado em horas. Não se esqueçam disso, em horas. A potência ela vai ser dado em watt ou kilowatt e o tempo em horas, mas geralmente a potência vai ser transformada em kilowatt. Só que esse trabalho que está sendo transformado, que está sendo trabalhado aí, gente, ele nada mais é do que a energia consumida. A energia elétrica nada mais é do que o próprio trabalho entre os terminais A e B de um resistor. Então, a energia elétrica vai ser a potência multiplicado pelo intervalo de tempo, certo?
Já sei calcular a potência dissipada, né, que é o PIL. E agora a energia elétrica consumida, que vai ser P vezes ΔT. Né? A energia elétrica é o PT, pessoal. PT. Certo? PT. Então, importante. Unidade de energia muito utilizada, como falei para vocês, é o kWh, kWh, kWh. Geralmente a potência ela vem em watt e eu preciso transformar em kilowatt. Então, como que eu faço para transformar o watt em kilowatt? Divide por 1000, tá bom? Então, não se esqueçam disso. Então, 1 kWh é 3,6 vezes 10 a sexta joule, né? Transformação de kilowatt para joule, certo? Tranquilo? Essas informações básicas vocês têm que ter em mente, não pode esquecer. Então, potência, cálculo da energia, né? As unidades é de grande importância. E vamos ver aqui a nossa primeira aplicação. Um aparelho elétrico alimentado sobre DDP de 120 volts consome uma potência de 60 watts. O que ele te deu aqui? DDP e potência. Então vamos lá. Letra A, ele quer calcular a intensidade da corrente que percorre o aparelho. E a letra B, a energia elétrica que ele consome em 8 horas expressa em kW. Então vamos lá. Letra A, te deu a potência e a DDP. Como é que eu faço para encontrar a potência? Uso PIL. Substitui a potência e DDP. Se o 120 está multiplicando, passa a dividir. Então a potência vai ser, no caso aqui a corrente vai ser 60 dividido por 120. Então a corrente vai ser de 0,5 amperes, certo? Calculei a corrente elétrica, bem fácil. Segundo, vamos calcular a energia elétrica que ele consome em 8 horas expressa em kW. Então essa potência, gente, eu tenho que transformar em kW. Então 60 dividido por 1000, 0,06, ou 60 vezes 10 a menos 3 kW. E o tempo dado em hora. Perfeito. Ou você pode dividir por 1000, que vai dar 0,06, ou multiplicar com 10 a menos 3. Dá a mesma coisa. Substituindo para calcular a energia elétrica, o PT, que é a potência, 60 vezes 10 a menos 3, vezes o ΔT. 60 vezes 8, 480. 480 multiplicado por 10 a menos 3, 0,48 kWh. Então, o aparelho elétrico, né, que tem uma DDP de 120, uma potência de 60 watts, né, que consome em 8 horas, vai ser expressa em 0,48 kWh. Certo? Próximo. Essa questão do SIS em 2017 sobre potência. Então, vamos ver. Certo período de funcionamento de uma lâmpada de 100 watts gerou uma conta de R$ 8,00, sabendo que cada kilowatt corresponde a 20 centavos. Qual foi o tempo que essa lâmpada ficou acesa? 100, 200, 300, 400 ou 500 horas? Então vamos lá. Primeira coisa, retiro os dados. A potência, que é de 100 watts, vou dividir por 1000, tá bom? Dividindo por 1000 vai dar 0,1 kW. Ok? E sabendo que 1 kWh é 20 centavos. E ele quer saber o tempo que essa lâmpada ficou acesa. Então, gente, primeira coisa é calcular o custo em 1 hora de uso. Eu já sei que a conta foi de R$ 8,00. Só que em um dia, em 1 hora, ele gastou quanto? Então, nesse caso aqui, quero calcular o custo em 1 hora. Vou pegar a energia, multiplicar pela tarifa. A energia é a potência, 0,1, vezes a tarifa, que é 20 centavos. Então, o custo em 1 hora é de 0,02, certo? Feito isso, calcular o tempo que a lâmpada ficou acesa. Aí você sabe que 1 hora, né, 1 hora de uso é 0,02. R$ 8,00 equivale a quantas horas? Aí você utiliza uma regra de 3 simples. Meio pelos extremos, 0,02, x igual a R$ 8,00. Se o 2 está multiplicando, passa a dividir. Então, x igual a R$ 400,00. Letra D. Então, bem fácil essa questão, né, pessoal?
Aí não se esqueça que eu tive que transformar, é todo um procedimento. Próximo. Outra questão do SIS. O consumo de energia elétrica em uma residência pode ser estimado observando o tempo de uso dos eletrodomésticos e suas respectivas potências. A tabela apresenta os dados coletados em uma residência com um tempo de uso médio mensal de alguns aparelhos elétricos em pleno funcionamento. Então nós temos aí o chuveiro elétrico, a potência, o tempo de uso e o consumo médio mensal 76. O computador, temos o ferro elétrico, o refrigerador e o televisor. E ele quer saber aqui, gente, com base nesses dados, o valor do consumo médio mensal total desses eletrodomésticos em kWh é igual a 545, 358, 226, 155 ou 102. Gente, essa questão é muito fácil. Observa que ele já te deu o consumo médio de kWh. Se ele não tivesse dado essa última coluna, eu teria que encontrar um por um. E aqui, gente, ele já te deu essas informações. Aqui é do 2500, tá, pessoal? Tá? A prova, ela acho que houve um erro de digitação, 2500. Então, nesse caso, ele quer o consumo médio total desses eletrodomésticos em kWh e tu já tem. Eu nem preciso fazer nenhuma conta para calcular esse consumo médio, né? Eu já tenho cada um. O que eu vou fazer com esses valores aqui que ele deu? Eu vou somar. Professor, não acredito. Somando esses números aí, ó, 76 mais 45, mais 12 mais 75 mais 18, vai dar 226 kWh, letra C. Professor, que questão fácil, né, gente? Então, nesse caso, eu preciso saber o consumo médio mensal de cada um, do chuveiro elétrico, do computador, e ele já te deu essas informações. Então, por isso que eu preciso só somar isso aqui. O aluno ia calcular, né, o consumo médio, né, ele vai encontrar esse mesmo resultado, só que ele ia ter trabalho. Próxima questão. A tabela a seguir mostra os principais eletrodomésticos e suas quantidades em uma residência com 4 pessoas. A potência elétrica de cada equipamento e o total mensal de funcionamento em horas, supondo que a companhia de energia elétrica é de 50 centavos por cada kWh consumido, determine o custo mensal de energia elétrica por essa resistência. Já coloquei um cálculozinho aqui, mas calma. Então vamos lá. Então ele quer calcular o consumo mensal da energia elétrica para essa residência. Então observa que tem os chuveiros, aparelhos, quantidade, potência, o tempo mensal, e ele não te deu o consumo médio. É diferente da questão anterior. Então nesse caso eu preciso calcular um por um. O consumo médio do chuveiro, do ferro, geladeira. Lembrando que essa potência tem que ser dividido por 1000. E o tempo tem que ser dado em hora. Então o tempo já está em hora, não preciso fazer nada com ele. Agora a potência tem que dividir por 1000 para transformar em kW. Então vamos calcular o consumo do chuveiro. O chuveiro vai ser 1, porque é a quantidade. Que é 5,5, porque eu dividi por 1000, multiplicado por 30, 165. O ferro, 1. 1000 dividido por 1000 é 1, multiplicado por 10, 10 horas, vai dar 10. Geladeira, uma geladeira, 500 dividido por 1000, 0,5, multiplicado por 720, 360. Lâmpadas, ó, são 10 lâmpadas, a potência é 0,1, porque eu vou transformar em kWh, multiplicado por 120, que vai dar 120. E a TV já está aqui, né? São 2 TVs, a potência em kWh e o tempo, 3,6. Pronto. Observa que no exemplo anterior eu já tinha esses valores. Então, nesse caso aqui, quando eu não tenho, eu tenho que encontrar um por um. E agora eu vou somar esses valores. 165 mais 120 mais 10 mais 360 mais 3,6. Deu 658,6. Só que 1 kWh é de 0,50 centavos. Então, vou multiplicar esse carinha por 50 centavos, que vai dar 329,30 centavos. Isso aqui é uma questão do Enem. E será que tem alternativa? Opa! Letra D de dado. Então, uma questão aí que permite calcular o consumo mensal. Gente, o consumo de eletricidade, ele pode ser calculado, né, da seguinte forma: o aparelho, conta de luz, o aparelho lá de luz de vocês. Como é que as pessoas fazem para fazer isso, né? Aprendendo a ler o relógio de luz, você poderá acompanhar e controlar o consumo da energia elétrica.
Consumo de energia em kWh será a diferença entre a leitura do mês atual e a do mês anterior, multiplicando pela constante de multiplicação, que é um valor que vem na conta. A constante de multiplicação do medidor pode ser consultada na fatura de energia. Existem 3 tipos de mostradores: ponteiro, ciclométrico e o display digital. Mostrador de ponteiros. Medida de ponteiro é composto de 4 ou 5 pequenos relógios. Começa a leitura pelo primeiro deles, localizando à sua direita. Depois, leia os demais sempre da direita para a esquerda. Os números devem ser anotados na mesma ordem do relógio. Lembre-se que o ponteiro dos relógios gira no sentido do menor para o maior número. Anote sempre o último número ultrapassando pelo ponteiro. Então são instruções de como fazer isso aí. Aí, ó, vamos supor esse exemplo aqui, ó. São 4 ponteiros. Ó, se está no 0, permanece no 0. Se está entre 8 e 9, tu vai considerar o menor número. Se está no 5, permanece o 5. E aqui está no 9, né? Permanece o 9. Então, como é que ficaria a leitura aqui? A leitura é imediata conforme o número que aparece no visor. Então, 0. Se está entre 8 e 9, considera o menor. Como está no meio, né, do 5, e está no 9. Beleza. Se tiver entre 6 e 7, é o 6. 5 e o 6, 5. Sempre o menor número, tá bom? Então, essa é a leitura correta do contador de luz que eles costumam fazer. Tá bom? Gente, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham entendido. Estudem, pratiquem, que é um assunto de grande importância para vocês que vão fazer o Enem. Tchau, pessoal. Até a próxima aula.